diante de tua bondade. Pequeno sou, ó Elohim, diante de teu favor e de tua fidelidade. Shalom, shalom, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui mais ou menos com meu irmãozão Felipe Righetti. Esse é o último capítulo da série das 10 palavras que a comunidade israelita Semente de Israel está promovendo. Eu acho que foi muito rico até aqui, foi muito conciso tudo isso. Dá para você meio básico, acelerar né? Básico, bastante a Techuvá. É bem direto. É o básico, mas assim, o básico para quem está aprendendo agora, para quem está tendo pela primeira vez um contato que é um pouquinho além, né? Porque é muito raro nas igrejas se ficar discutindo as 10 palavras, né? Então, para quem está tendo o primeiro contato com isso, coisa que a gente discute sempre, não é tão básico assim, né? E é isso que a gente precisa fazer. Entregar algo para que as pessoas consigam começar a caminhada delas. Sim. É claro que eu não estou aqui, nem eu nem você, pensando em que a gente deve trazer coisas profundas, comentários de Ramban, né, e Maimônides. É Não, porque não. É o básico, é que às vezes início. igual você falou, as pessoas estão dando os primeiros passos. Se você, a gente pode falar de cada mandamento e estudando, a gente começa a ramificar demais, porque está tudo conectado. Eu fico Cada me segurando mandamento aqui. você... Será que eu falo? Será que eu não falo? Né? A gente dá uma segurada, porque se a gente enche, acaba, né, tem que de fato ser consciente. Se enche, acaba que a pessoa fala, nossa, mas tudo isso é muito difícil. Calma, não é difícil. Não é difícil. Então, por isso que é muito interessante pensar. Primeiro, pense nesses dois, né? Amar o Criador acima de todas as coisas. Não está escrito em lugar nenhum dessa forma, mas eu acho uma boa forma de entender. Todo mundo ensina assim no cristianismo, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente entende esses dois como a base de todos os outros, a gente começa a ir se desdobrando, né? Então, esses dois se desdobram em 10, esses 10 se desdobram em 613, como foi estruturado por Maimônides. Depois de 613, a gente consegue conversar e se desdobrar cada vez mais e entendendo as mais variadas possíveis aplicabilidades desses mandamentos. Então, é difícil se a gente tentar abraçar o mundo de uma vez só, se a gente pegar aquela árvore inteira e querer segurar de uma vez só, mas se a gente começar desde baixo, desde o início, devagarinho, a gente consegue. E é isso que a gente está querendo trazer aqui, bem o básico. Eu acho que essa parte aí que você falou, amar acima de todas as coisas, eu acho que deve ser por causa de Devarim 6. Se dará teu Deus, toda tua força, todo teu ser, todo teu poder. Talvez seja por isso. Sim, mas acima de todas as coisas, não está escrito isso, não. Eu acho que eles fazem uma ginástica mental. Mas é bom. Mas eu acho legal, tá bom. E as pessoas têm mais condição de assimilar algo que já estão acostumados, né? Então eu acho esse texto bom. O mandamento agora é um mandamento bem importante. Esses dias atrás a gente estava vendo um pastor bem famoso, que ele fala muito contra os mandamentos, e ele falou que é impossível cumprir todos os 10 mandamentos. Eu acho que depois de ter passado os 10 mandamentos, eu acho que você percebeu que não é impossível. Não é. Aí eu fico pensando, será que esse pastor, ele está cobiçando a mulher de quem? Ou está roubando quem? Ou será que ele colocou o pai e a mãe dele no asilo? Porque não pode colocar. Tem que cuidar do pai e da mãe no final da vida, certo? Isso, tá matando alguém. Eu falei, será que ele tá fazendo o quê? Roubando ele tá, porque ele tá roubando a Torá. Tá assassinando também. Né? Falso testemunho também tá dando. Isso. Mas, será que você tá dando... tá cobiçando a mulher do próximo? Em resumo, cobiçando a mulher do próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. Nem a casa, nem o campo, nem o boi, nem o jumento. Ele não tá querendo ter Israel pra ele? Nenhum dos seus animais. Ele não tá querendo ter Israel? Esse é o mandamento. Olha só. É verdade, tá roubando, tá substituindo Israel, tá roubando a noiva. E colocando uma... Podemos entender assim também. É verdade. Olha, bom mesmo. Então, pensando que... Lembrando que só uma dúvida antes de você falar, a gente tá falando isso dessa forma com um líder, porque é um líder religioso. Com o ovelha a gente não vai falar assim dessa forma, não. O líder a gente tem que esculachar. Tem que fazer igual... E se você é líder religioso quiser esculachar, queremos você aqui, esculacha na minha frente. Exatamente, pra gente brincar. Infelizmente, a argumentação... É claro que tem muitas pessoas em todas as
variados ramos do cristianismo que tem muito conhecimento em várias áreas que até mesmo a gente não conhece tanto. Judaísmo a mesma coisa. Mas algumas coisas que é o cerne, como por exemplo, a igreja substituir Israel, isso não tem como se sustentar. Não, A tem gente que destrói num estalo. Tem que ser muito... Não é prepotência, é porque é algo tão assim básico. É básico. Como é que... Me diz. Como é que você não consegue defender os mandamentos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Como é que você fala que esse mandamento é mau? Como é que você você abre sua boca Audácia, né? para fazer juízo a esses mandamentos? Isso. Aí tem que fazer igual o Messias que chegou no templo, pegou chicote e começou a derrubar tudo. Você tá... Eu vou falar assim agora. Agora eu vou falar com a Bíblia. Você tá maluco, é? Olha, Como é que você faz juízo do Deus Todo-Poderoso? a gente citou agora há pouco Meu Mateus Deus, 5. tem misericórdia. Não, agora eu fiquei irritado agora. Calma. Agora eu peguei ar, agora. A gente citou agora há pouco Mateus 5. Eu gosto muito do Mateus 5 porque ele destrói tudo isso. Primeiro que ele começa falando assim, não pensem que eu vim, não cuideis, né? Não cuideis que vim. Não pense que eu vim abolir os profetas e a Torá, né? Ou as leis dos profetas. Mas eu vim cumprir. Aí o povo fala, ele cumpriu por nós. Não, isso é uma insanidade. É insanidade. Ele cumpriu por nós. É tipo assim, ele tá jogando videogame, ele passou a fase, né? Agora eu não preciso mais jogar naquela fase. Né? Senão, né? Ele passou a fase, agora eu não preciso mais, eu vou para a próxima fase. Ele já cumpriu por mim? Não. Ou uma outra analogia. Eu não preciso mais cumprir as leis do trânsito. Uma vez que Jesus foi lá e ele parou no semáforo verde, agora eu posso passar o semáforo vermelho à vontade, porque ele cumpriu a lei por mim. Não tem sentido. Não, tem sentido. o pior é o seguinte... Se ele é nosso exemplo, se nós ele é temos esse que fazer modelo igual. e ele cumpriu toda a Torá, Nós temos que fazer igual. temos que fazer igual. Se Sejam meus Jesus é imitadores perfeito, como eu sou de Cristo. Foi assim e que ele Paulo não, disse. ele não cumpriu toda a lei, e o fato se a lei fosse ruim, ele era uma pessoa ruim. Pronto. Vai definir isso como? É simples. Mas então, mas o texto, Mateus 5, ele fala assim, não pense que eu vim abrogar, né? Mas eu vim cumprir. E ele continua, se alguém descumprir um desses mandamentos, por menor que seja, está escrito assim, mesmo que seja o menor dos mandamentos, e assim ensinar, será chamado menor do reino dos céus. Primeiro, então, se você descumprir qualquer um desses mandamentos, por menor que pareça, você vai ser chamado menor. E digo mais, ele fala assim, ele continua, ele fala, vocês ouviram assim. Por que vocês ouviram? Primeiro, porque ninguém tinha condição de ter uma Bíblia, né? Que era algo caro. Caro, era um rolo, ainda é, né? A Torá ainda são rolos nas sinagogas você vai encontrar o rolo que é feito de pele de animal, escrito à mão, e antigamente era só isso. Hoje a gente ainda tem condição, hoje melhor ainda, a gente tem a Bíblia no celular. E quanto mais condição a gente tem de ter acesso, a gente não lê, não é Bíblia, mesmo? cara. Imagine, não lê. eu fico pensando assim, imagine o João Ferreira, nosso irmão, que fez um trabalho, entregou algo, tivesse a possibilidade Teve seus problemas, assim como eu tenho, você também Exatamente. tem, todos nós tivesse temos. a possibilidade Dentro da de ter uma realidade de do mundo Bíblia. deles. Imagine. Então, aí a gente tem todo esse acesso, a gente não percebe isso. Vocês ouviram isso. Ouviram porque a única forma de você conhecer a Torá, naquele tempo que ele estava dizendo, é você ir aos sábados, na sinagoga e escutar. E depois escutar a explicação. Igual a gente está fazendo agora, a gente está pegando o mandamento e fazendo a explicação. Então era lida a Torá, depois era feita a explicação. Ainda é assim. E ele fala, mas eu digo... Aí ele tirou? Não, ele completou. Ele deu mais explicações para deixar aquilo mais difícil. Então você pensou em adulterar, você já adulterou. Você pensou em roubar, já roubou. Pensou em matar, já matou. Certo? Porque entrou no seu coração, desceu pro coração. Já tem intenção. A intenção já está contada. É só questão de oportunidade. Só oportunidade, isso. Tem um texto... Isso é muito bom porque se você tiver a oportunidade de fazer, você vai cometer. O profeta, a gente aprende isso com Davi. O profeta chegou para Davi e falou assim, tinha um homem que só tinha uma ovelha. E aí
um outro que tinha todas as coisas, quis pegar a ovelha dele e tal, ele tinha tudo, e veio um viajante, e ele quis alimentar servir para esse viajante, então ele foi lá, esse viajante se hospedou na casa dele, e aí ele alimentou. Bom, eu quero ser bem curto, tá? O objetivo é você, de fato, A essência do texto. entender a essência do texto. Né? Todo mundo conhece essa passagem. A essência do texto é... Não, peraí, todo mundo não. Hã? Se você for na igreja igual a minha, que a palavra é a revelada, não Não, é a... não, mas aquilo nem é igreja, não. Todo mundo conhece esse texto, todo mundo sabe o que aconteceu com Davi, com a mulher que ele pegou do outro homem, tudo mais. Então, mas o legal é a essência. O pecado, ele é assim. Ele é primeiro como um viajante. É um pensamento vem vagando. E aí, de repente, ele te visita. Quer dizer, ele começa a ganhar espaço. Daqui a pouco ele é um seu hóspede. Ele toma conta. Se você alimentar, ele te domina. E ele passa a ser o homem da casa. Aí vem aquela questão do domínio próprio. Isso. Então, você... Aliás, tem até um outro texto que eu falo isso muito com meu filho. Em Provérbios, eu não lembro qual que é o provérbio, que fala o seguinte, que se você mimar o seu servo, desde pequeno você mimar, quando ele crescer, ele vai se comportar como seu dono. O nosso servo é o nosso corpo. Se a gente dá tudo que o nosso corpo quer, no futuro, a gente que vai ser servo dele. Então, a gente tem que pensar dessa forma, pensar que a gente tem que dominar esses instintos, essas vontades de fazer as coisas que não são boas, que não estão na Torá. Então, se você descumprir um mandamento, qualquer um dos mandamentos, menor que seja, você vai estar descumprindo toda a Torá. Por quê? Você vai descumprindo, você vai estar vivendo conforme, como a gente disse antes, conforme um outro senhor, quer dizer, um outro marido. Você acha que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, será que elas já têm a perversão de desobedecer É a intenção. e começam a ensinar dessa forma? E para elas seria o mais fácil, de fato, que não existisse esses eu mandamentos. Eu não posso dizer por que as pessoas Não, fazem não, isso. Assim, eu vejo um grande problema nas conjectura, na verdade, igrejas. Na verdade, não é qualquer instituição, não é na igreja, mas qualquer instituição, seja até mesmo uma empresa. Né? Conforme a pessoa vai subindo, ela tem muito a perder naquela posição social que ela tem. Por exemplo, esse pastor que você disse aí, ele tem uma posição muito grande. Como é que de repente, é igual que a gente falou agora há pouco de um judeu que reconhece o Mashiach, mas fica com medo de falar e para não perder a convivência, né? Porque ele é excomungado, né? Se ele diz no ambiente ortodoxo que ele reconhece Jesus como um verdadeiro Messias. Como já aconteceu, existem vários rabinos que reconheceram. Então, ele é excomungado. A mesma coisa quando você está numa igreja e tem uma posição muito grande e você afirmou aquilo tanto aquilo daquela forma, aquela sua teologia sistemática, tudo, Israel agora foi substituída pela igreja, tal, e de repente você tem muito a perder. Então, o que acontece, acho que na cabeça, é a tal da dissonância cognitiva. Você apresenta a coisa para a pessoa, dá uma confusão mental e o cérebro, não é ela por maldade, mas o cérebro mesmo rejeita aquilo. É o viés de confirmação, né? Viés de confirmação. E ela começa só a dar ouvido para coisa que confirma ela. Ela não quer a dissonância cognitiva incomoda. Então ele se afasta disso. Porque quando a pessoa fala que é impossível cumprir os 10 mandamentos... Poxa, qual deles? Qual dos 10 mandamentos? Cara, aí a gente fala... Não estou dizendo que eu não descumpri. Não estou dizendo isso. Esse mandamento que a gente está falando agora, que é o 10º, é uma questão de inveja, né? Não estar contente com o que tem, muitas das vezes. Porque querer o dos outros. Se você cumpre os mandamentos, você provavelmente já está casado com uma mulher só, você não conheceu várias mulheres. Querer o dos outros é subtrair. Porque eu posso gostar desse seu sofá, sou sua poltrona, e querer, onde você comprou, eu quero comprar uma igual. Quando você percebe a dificuldade das pessoas de repudiar isso, repudiar os mandamentos, cara, não tem sentido, cara. Não, a dificuldade não.
A facilidade. A facilidade, né? É. É verdade, a facilidade e repudia os mandamentos. É tão bom, rapaz. Qual é o problema de você não comer o primeiro fruto de uma árvore? De você não ser pedra de tropeço na vida do seu irmão, de você não cobiçar a mulher do próximo como agora, não cobiçar o campo, não ter inveja. Isso é um tipo de inveja, sei lá, até assassinato, dependendo da forma de ver, porque se você quer a posição do seu irmão, Ter seu irmão não sobras. deve existir, né? Porque se ele deixa de ter a família, se ele deixa de ter os filhos, alguma coisa vai acontecer. Não tem sentido Olha isso. só, na Torá tem mandamento do tipo de você deixar sobras, quer dizer, em volta das suas terras, você não colher os frutos para que os viajantes que estão passando do lado de fora tenham condição de só de estender a mão Entregar. e pegar o fruto. Ou algum necessitado, Isso é alguma mu- família Isso necessitada. é ruim? Isso é mal? Isso Se é... você só, para quem pensa só em si, é ruim. Mas a Torá não é Esse para o quem pensa só em ponto, si. exatamente. É para quem pensa É no o que o próximo pe- como a si mesmo. É que o pecado só é ruim para quem... Esse de você não cobiçar a mulher do seu próximo só é ruim para quem cobiça, né? E olha só, se é permitido não. Se a Torá fala para você, olha que interessante, se a Torá fala para você deixar as bordas, né, da sua terra sem colher, e aquilo que cai no chão, né, não recolher, para que uma família necessitada, um viajante, né, tenha condição de comer numa necessidade, que eu acredito que era isso que o Messias estava fazendo quando ele foi acusado de os discípulos estarem, Depois dessa forma também. né, ele estava de fato pegando o que estava na beira ali da estrada, que era de terra de alguém. Eles estavam roubando, o viajante roubava, porque o mandamento é não roubar, não é? Sim. Mas isso não é roubar, tá vendo? Isso é mandamento. Quer dizer, você tem o direito de pegar aquilo, isso não é pegar do próximo. Lembra que você tá com fome, Olha lá. aí vem quem passa fome morre. Tudo por causa da vida, cara. É? É sempre cuidado com o próximo. Então, por isso que é importante não E tem roubar. aquele Mas outro espera aí, não roubar, somente não roubar? Olha só, se você pensar que os mandamentos se resumem só a esses 10, que os cristãos guardam só 9, né, porque o sábado não guarda, Entre aspas, né? assim, entre aspas, mas assim, Muito aspas, defendem que deve ser guardado, o sábado não. Aí vem com aquele papo que sábado é em Jesus. Jesus é nosso sábado. Todos os 10 mandamentos, né, um não é literal, né, que é o quarto, todos os outros são literais. Aí só o quarto não é literal, o quarto é espiritual, o nosso sábado é Jesus. Tá? Mas se a gente não aprende com a Torá, o que eu acabei de citar, provavelmente a maior parte das pessoas aqui não está sabendo que isso existe. Então a gente fala assim, não pode roubar, mas isso aqui que eu estou citando não é roubar. Você pegar uma fruta que está na Tem beira, até no aquela muro, questão de você, você tem quando o direito. você está colhendo e tem certas áreas que você não deve colher. Acho que o Ruth viveu com isso, não foi? Ruth e a Noemi? Se eu não me recordo. Não recordo disso. Eles estavam tendo a colheita, estava pegando colheita, foi assim que conheceu, inclusive, o homem que resgatou ela. Tinha que deixava algo para trás, inclusive meu avô, o bendito seja sua memória, ele deixava, depois ele colhia, ele pegava a semente e jogava na terra. Olha que engraçado. Pois é. Então, olha só como que a Torá ela é ampla e a gente pode aprender muito e fazendo as conexões, né, de um mandamento com o outro. Eu citei um mandamento que tem a ver com os mandamentos que a gente está falando aqui, com os 10, e a gente pode aprender muito mais se a gente não parar só nos 10, mas que a gente aprenda com todos os outros. Então esse foi o mandamento de você não cobiçar a mulher do teu próximo. Você não cobiçar a sua casa, sua propriedade, os animais. Todas suas posses. Suas posses. Não faça isso. Não queira tomar aquilo que é do seu irmão. Se você vê alguém que tem uma família bonita, deseje também ter uma família bonita. E isso é um mandamento. Você tem que ter uma família, homem, casar com a mulher, ter filhos. Sem nenhum tipo de anticoncepcional, claro, né? E depois dessas palavras, o Criador falou como? O Moisés escreveu, né? Essas foram as palavras que Adonai entregou a toda a congregação ao lado do monte, em alta voz. Da nuvem, o redemoinho de fogo, né? Dessa escuridão. E nada mais acrescentou. Nada mais acrescentou. E escreveu em 2 tábuas de pedras e deu a mim. Amém. Amém. E depois, falou essas palavras que hoje te ordeno. Esteja em seu coração. Quais palavras? Quais palavras? As palavras. Shema, né? É maravilhosa. Bendito seja o Criador por esse trabalho que se encerrou aqui, essa série. Talvez a gente faça mais em outras oportunidades um pouco mais... Hoje não, porque já é 1h da manhã. É verdade. Foi longo. Foi longo, né? Mas... Obrigado.
Eu que agradeço, meu irmãozão. Tamo junto. É claro que você tá errado em muitas coisas, né? Que eu estou certo, que a gente sabe, né? Não, eu tô errado em achar que você tá certo em Não, algumas. eu errei uma vez na minha vida, quando eu achei que eu estava errado. Mas enfim, shalom, shalom, irmãos. Deixa o comentário, por Entre em favor. contato conosco, né? É. Olha, tá aparecendo a almofada ali, ó. Não, você aparece também, que você também tá velho também. Não, eu tô aqui confortável. Deixa o comentário, nos ajude a produzir mais conteúdos como esse. Se isso foi relevante, compartilhe com aqueles que você acha que vai ser benéfico ter acesso a esse tipo de informação. Nos ajude também a fazer perguntas que a gente ainda não fez, para que a gente consiga cada vez mais crescer e ajudar outras pessoas a crescerem através desse trabalho. Perfeitamente. Ele já falou, curtir, compartilhar, comentar. Vai no Telegram, coloca contato CISI. Nós, como falei para vocês, nós temos a intenção de expandir ainda mais nossa comunidade e fazer com que mais pessoas possam se congregar, vamos colocar assim. Sair do online e passar para o físico, tá bom? Entre em contato conosco. O mais importante é que todos consigam entender, enxergar a Torá no Messias e o Messias na Torá. Exatamente. Que nós estejamos juntos, nós estejamos juntos com os judeus, de todas as ramificações, com os cristãos, de todas as ramificações, que sejamos um povo só, defendendo o Mashiach e a Torá, e sem idolatria. Isso é, sem mandamentos de homens, somente a Torá e o Mashiach. Exatamente. Amém? Tchau, shalom. Shalom.